Quase ninguém leu o Êxodo 20, né? Não? Só nossa colega. Mais alguém? Quem leu o Êxodo 20, levanta a mão. Beleza. Comece com as perguntas. Nenhuma pergunta polêmica no Êxodo 20? Sim. Sábado. Boa pergunta. Qual é o teu nome? Isabela. Só Isabela ou mais alguém? Nenhuma pergunta aí? Nenhuma pergunta polêmica? Mas acho que é bom recapitular, né? O encontro passado a gente falou sobre... Quem fala? Sobre o Moisés, né? A gente falou sobre Moisés, a libertação do povo do Egito, chegada da terra prometida, construção da Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Ficou então para ler os 10 mandamentos da Bíblia, para a gente discutir hoje esse ato falando sobre os 10 mandamentos, porque a Igreja Católica continua dando uma modificada nos mandamentos. Ela perguntou agora sobre o sábado. Sobre o sábado. Isabela, nós vamos conversar sobre o dia do sábado, tá? Por gentileza. Acho que todo mundo. A gente vai ler junto. Por favor, alguém leia para nós o Êxodo do número 1 ao 6. Aliás, por gentileza, alguém leia para nós apenas o Êxodo 20, versículo 1. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Pode ler o 2 também. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Quem tem o catecismo aí? Quem tem o catecismo? Beleza. Quem não tem o catecismo? Oi? Catecismo 2051. Quem quiser puxar no celular pode puxar. Catecismo 2051. No Catecismo 2051, na página a seguir, vocês encontrarão uma estrutura. Vocês vão ver nessa estrutura, Êxodo 20, uma outra coluna, Deuteronômio 5, e aqui, fórmula catequética. Beleza? Resumo. Melhor forma visual de encontrar a explicação. Meu povo, vamos lá. Os 10 mandamentos, eles são retratados no Antigo. Só por curiosidade, em que momento você vê os 10 mandamentos surgindo no Antigo Testamento? Em que momento vocês veem os 10 mandamentos surgindo no Antigo Testamento? Foi Moisés? Foi? Me conta mais, como é que foi? Oi? Foi o contexto do momento que ele sofre lá? Pode ser uma narração, como é que aconteceu? Pode ser apenas a descrição do acontecimento. Quando que surgiram os 10 mandamentos? Quem lembra? Deus falou na aula passada. Aula passada. Como que acontece a revelação dos 10 mandamentos? Depois que eles foram libertos. Depois que eles foram libertos. Aí eles sobem para orar e deixam o pessoal lá, né? Aí Deus fala com ele e passa a tábua. Não, pedra, não. Muito bem. Isso é narrado no Pentateuco, nos 5 primeiros livros.
Então, no início do Antigo Testamento, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, né? E nós vemos no Êxodo acontecendo isso, né? Moisés sobe no monte e ele desce com as 10 leis. Legal? Com a tábua da lei. O povo vai saindo, o povo hebreu, né, os judeus, vão andando pelo deserto rumo à terra, rumo a cá. O povo foge da escravidão no Egito, atravessa o mar. Vamos lá, gente, isso aqui tem que estar na ponta da língua dos católicos, viu? A gente viu isso todos os encontros passados. O povo judeu sai do Egito. Isso a gente chama de Êxodo. Certo ou errado? Então eles saem, guiados por Moisés. Beleza? Nesse caminho, esse caminho começa no Êxodo, ele recebe as tábuas da lei. Daí nós temos aqui alguns livros. Levítico, Números. Levítico fala muito sobre os rituais, sobre os ritos. Números, são, vamos dizer assim, números do povo daquela época. E aí nós temos o quinto livro do Pentateuco, que é Deuteronômio. Deuteronômio acontece um pouquinho antes, é um livro que retrata um pouquinho antes deles entrarem em Canaã. No Deuteronômio, eles recapitulam, né, vamos dizer assim, uma revisão, uma memória dos tempos de Êxodo no deserto. E aí eles retratam os 10 mandamentos. Eles já começam a ver que no Deuteronômio, essa coluninha aqui, ó, aqui está retratado o Êxodo. No meio do catecismo está retratado o Deuteronômio. Você vê que ele retrata os 10 mandamentos já com algumas mudanças na descrição. Beleza? E aqui nós temos a forma catequética, que é como a Igreja Católica começou a descrever isso. Aí vocês vão entender por que algumas coisas, Isabela, tem uma linguagem diferente, mas preservam a mesma essência. Para início de conversa, quando você pega o Êxodo, o Êxodo 20, capítulo, perdi aqui, Êxodo 20, capítulo 20, versículos de 1 a 21, capítulos de 1 a 21, retratam, na verdade, exatamente capítulos de 1 a 17, retratam os 10 mandamentos. E ali ele começa com aquilo que você acabou de ler. Então Deus pronunciou todas as suas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te faz sair do Egito, da casa da servidão. Meus queridos, aqui ó, comigo, olhem para mim. Os 10 mandamentos, para a tradição judaica, são entendidos como as 10 palavras. As 10 palavras. E para o judeu, as 10 palavras já começam por aqui. Certo? E aquilo que nós chamamos de leis estão descritas em 9 partes. Então, note, a primeira observação que nós temos aqui, isso que você acabou de ler, Franciele, né? Isso que a Franciele acabou de ler, já é a primeira palavra para o povo judeu. Para nós, católicos, é apenas uma memória. Jesus está apenas fazendo uma memória, né? Então, Deus pronunciou todas as palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Legal? A partir de agora, a gente começa a ver os 10 mandamentos que estão transcritos para a Igreja Católica. Quem pode ler o capítulo 20, versículo 3 a 6? Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas, que estão debaixo da terra.
Não se proste diante desses deuses, não lhes sirva, porque eu, seu Deus, sou ciumento. Castigo a culpa dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me desprezam. Mas quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Bem, perceba que aqui está surgindo um ponto polêmico da nossa igreja. A construção das imagens, né? Certo? Bom, e o primeiro mandamento da igreja católica qual é? Amar a Deus. Aqui, gente, senhores católicos, aqui nesse ponto vocês vão receber pedrada de todo lado, tanto dos judeus como dos evangélicos, certo? Bom, o primeiro, André, vamos lá, vamos começar pelo começo. Você acabou de me dizer que de 1 a 2 do capítulo 20 do Êxodo, Deus está apenas fazendo uma memória. Está apenas fazendo uma memória. Quem Ele é? Ele é o Deus que fez o povo sair do Egito. Ok? Em seguida, desse trechão aqui, que tem 4 versículos, vocês resumem em um trecho só, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, e omitem toda a questão de imagem, que aqui está descrito, veja, aqui está descrito, não farás. Isso aqui é pedra, é um momento que a gente leva muito pedrada, viu? Para entender isso aqui, a gente precisa ler Mateus capítulo 22, versículo 37. Vamos lá para o Novo Testamento. Procure Mateus capítulo 22, versículo 37. Capítulo 37. Versículo 37. Isso. Capítulo 22, versículo 37. Todo mundo localizou, gente? Quem precisa de ajuda para localizar, levanta a mão. Capítulo 22, versículo 37. O que está acontecendo aqui? Esse é o momento, e olha, eu acho que aqui vale até a pena fazer um comentário para vocês pegarem um pouquinho mais a chave de leitura da Igreja Católica. Nós interpretamos a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, à luz da revelação dos ensinamentos de Jesus. Então, a nossa interpretação do Antigo Testamento é neotestamentária. Para nós, o que vale é o que Jesus ensinou. Certo? E aqui, olha que interessante. Os senhores da lei, que eram justamente aqueles senhores que guardavam a interpretação das antigas escrituras, já enciumados com a presença, com os ensinamentos de Jesus, querem dar um aperto em Jesus, querem botar ele numa fria. E aí, olha só, né, se vocês forem observar um pouquinho antes ali, ó, no versículo 39, tem o título, o grande mandamento. Estão vendo isso? Então olha o que aconteceu aqui. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Isso aqui foi uma pegadinha, viu, gente? Existiam 10 palavras, né? Nos 10 mandamentos, naquela tradição judaica. E aí, olha a pergunta que ele fez. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso aqui era uma pegadinha. E olha o que Jesus vai falar. Versículo 37. Leiam para mim. Algum de vocês? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito.
Essa citação de Jesus, na Bíblia de vocês está descrito ali, ó. Deuteronômio. Hã? Capítulo 6, versículo 5. Perfeito. Olha só que interessante. André, da onde vem o primeiro mandamento da Igreja Católica? Vem da chave de leitura, que Jesus entrega diante dessa pergunta do Senhor da Lei. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E olha, gente, é por isso que é importante a gente ter uma tradição para interpretar a lei. Você tem a mania, algumas pessoas têm a mania, algumas religiões têm a mania de querer interpretar a lei conforme já vinha falando para vocês, né, da forma que está escrito. E a leitura é uma forma literária. Quando Deus fala do coração, veja, a gente usa o coração de várias formas. Eu posso falar do coração no sentido da letra, estou com problema de coração. Certo? Como eu posso dizer, meu coração está doendo? Percebe isso? O que quer dizer? Quer dizer que eu estou com sentido, estou machucado, estou magoado por alguma pessoa, certo? Por algum motivo, certo? E nesse sentido em que Jesus traz o coração, meu coração bate forte pela minha esposa. É paixão, é uma emoção, certo? Aqui tem outra forma de empregar o coração. Nesse sentido, amarás teu Deus de todo o teu coração, quer dizer de toda a sua alma, de todo o seu desejo, com toda a sua razão. Você percebe isso? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, nem a Igreja Católica. Isso aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo que traz para aqueles senhores da lei, para aquele povo que estava aí ao seu redor, dizendo: o maior mandamento é amar o teu Deus de todo o teu coração. Ok? E é por isso que, se vocês forem ver agora nos 10 mandamentos, aqui listado no catecismo, vocês vão ver que nessa coluna o nosso primeiro mandamento é... Quem está vendo isso? Estão entendendo a lógica, gente? Até aqui alguma dúvida? Deixa eu mudar a pergunta. Até aqui alguém entendeu alguma coisa ou não? Sim? Sim? Ó, cuidado que isso aqui é o principal, é o principal detalhe dos mandamentos. O restante é mais tranquilo. Mas esse aqui precisa entender, tá? O primeiro mandamento da Igreja Católica é... Veja, gente, a preocupação da nossa igreja, não é ser um cartório, não é ser transcrever a Bíblia ao pé da letra, mas muito mais importante que isso, a preocupação da nossa igreja é preservar a essência do ensinamento de Jesus. É preservar, elencar, organizar os mandamentos de Deus. Os nossos mandamentos, vocês vão ver que eles têm uma descrição diferente do Antigo Testamento, do Êxodo, diferente, algumas palavras são diferentes do Deuteronômio, certo? E vocês vão ver que o próprio Deuteronômio tem descrição diferente do Êxodo. Você consegue perceber isso? Ah, mas a Igreja Católica suprime essa parte que eu não vou explicar para vocês, tá? Suprime aquela parte do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 6. Suprime. Gente, vamos lá. A Igreja Católica simplesmente faz uma descrição mais simples e inequívoca para nós. Algo que não pode ser interpretado de forma dúbia. Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente chegar na castidade. Na castidade. Vai falar da castidade. Você vai ver que no Êxodo, nas 10 leis iniciais, está descrito não cometerá adultério. Adultério é traição. Mas peraí, na castidade, adultério é coisa diferente. Como que vocês encaixam isso? Percebem? Então tem uma explicação para isso aqui.
Mas o primeiro ponto é ter em mente que o Antigo Testamento ele tinha finalidades distintas que o Evangelho tem para nós. O Antigo Testamento ele tinha, além da mensagem divina, o Êxodo, as leis, ela também tinha um objetivo de um tipo de código moral, um tipo de código de leis para um povo. Comecem a perceber isso. O povo judeu, o povo israelita, era um povo único, era um povo específico, certo? Que vivia, que nessa fase do Êxodo, vivia escravizado no Egito. Deus se revela através de Moisés. Daí tem aquela história das 7 pragas do Egito. Vocês viram o meu áudio que eu mandei no grupo, né? Você vê que tem questões no Gênesis que a gente pode interpretar, tem que interpretar no sentido teológico da coisa, certo? Você pode acreditar que Adão e Eva existiram como sujeito, Adão e Eva, como pode entender que é uma representação. Você pode interpretar a serpente como uma serpente que foi lá e enganou a Eva, né? Ou você também pode entender aquilo como uma ideia do pecado, da tentação. A igreja não cobra isso a vocês, ela cobra a interpretação teológica, que nós somos criados na dignidade de Jesus. Quando a gente avança para Abraão, nosso pai da fé, quando a gente fala de Moisés, aí a gente acredita que a figura histórica existiu, certo? Talvez não com o mesmo nome, talvez sim, talvez não, mas a gente já começa a acreditar em algumas coisas. Ah, 7 pragas do Egito aconteceram exatamente daquele jeito? Talvez sim, talvez algo aproximado, mas o fato existiu. A morte dos primogênitos é algo que nós acreditamos. O sujeito, se a gente fica na dúvida se existiu o sujeito Adão, ou se é uma representação, e isso não afeta a nossa percepção teológica, por outro lado, a gente acredita que um sujeito que liderou o êxodo no Egito existiu, certo? E essa pessoa liderou eles. Comecem a observar como que na figura de Moisés, vou acordar a Marielle. Desculpa. Vamos pensar agora que a figura de Moisés, essa figura histórica, ela já começa a representar uma figura de um líder, de um monarca. Percebe isso? Não necessariamente um monarca, mas é para ilustrar para vocês, como se fosse um chefe daquele grupo. Ele é o cara que mandava e o povo era o povo que obedecia. E eles rumavam para um território. Gente, isso aqui demonstra claramente que naquele momento a fé anda lado a lado com a liderança, com o código civil de um certo grupo. Estão percebendo isso? Você percebe então que Deus se revela ao mesmo tempo, ele instaura leis. Essas leis não são apenas leis de salvação, são leis de um código civil, uma conduta civil. Ok? Isso não acontece com o novo evangelho e com o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é feito para os 4 cantos da terra. O ensinamento de Jesus é para todos os povos. Então, dessa vez, o Filho de Deus já não faz mais uma revelação para um povo específico. Ou melhor, faz. Mas os seus ensinamentos já não são mais apenas para esse povo. É para todo o mundo. Para os 4 cantos, da terra. Estão percebendo a lógica? Então eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso. Os 10 mandamentos, eles são sim realidades salvíficas. Ao mesmo tempo, eles também são código, como se fosse uma constituição. Para simplificar bem mal porcamente, são uma espécie de leis, de constituição, código civil daquele povo. Então ela tem essa dualidade. Beleza, gente? Sim. E ainda mais, ela traz uma realidade, ela também traz, além dessa questão de lei, ela também traz Levíticos, ela traz uma lógica de normativa, de direcionamento, não vou dizer normativa, ela ensina a fazer, como fazer certos sacrifícios, me foge a palavra, certos, rituais, vamos dizer rituais, tem uma outra palavra melhor mesmo, vamos dizer rituais. Ela ensina como fazer rituais, como por exemplo, sacrifício de ovelha, de touros,
Beleza? Coisa que é abolida como o Novo Testamento. Se percebe com clareza como que o Antigo, essas 10 leis, elas tinham sentido para aquele povo salvífico, assim como o Novo Testamento tem para nós, mas também um código de lei e um ensinamento espiritual que vem a ser abolido com o Novo Testamento. Até aqui tranquilo? Sim ou não? Sim. Márcio. Então eu posso afirmar que os mandamentos 10 da Igreja Católica veio com Jesus Cristo porque anteriormente era totalmente distinta da nossa, certo? Um pouco específico. Por isso serve os 10 mandamentos do Êxodo, certo? Desculpa, eu falei. Sim. É o seguinte, os 10 mandamentos do Êxodo quer dizer que é feito dessa forma, adaptado à cultura do judeu, aquele povo que é a cultura textil naquele momento, certo? E os Não 10 estou mandamentos, concordando, mas pode... os 10 mandamentos do catolicismo hoje, da Igreja Católica, veio após o Jesus Cristo demonstrar como é feito tudo, certo? Ou não é bem assim? Continua o raciocínio que eu consigo fazer uma revisão geral. Sendo assim, eu posso afirmar que a adaptação da Igreja Católica por esses 10 mandamentos, eu posso afirmar que foi pós-vida de Jesus Cristo ou não? Vamos lá. Ficou confuso. Eu vou desenvolver um raciocínio aqui, vamos ver se consigo te ajudar, beleza? A Igreja Católica... André, vamos simplificar o nosso raciocínio. Os 10 mandamentos que nós temos hoje, amar a Deus, não tomar santo nome em vão, guardar domingos e festas, tal, surgiram com essa descrição em que momento? Jesus. Pergunta boa, né? Eu te dou até o período. Elas surgiram depois de Jesus, no final do século IV. Essa transcrição, quem quiser anotar, anote, tá? Isso aqui dificilmente vocês vão ouvir uma pessoa falar. A transcrição dos 10 mandamentos surgiu no século IV. Das mãos, alguém sabe de quem? Santo Agostinho. Legal? Então ele transcreveu isso e são os mesmos 10 mandamentos que nós temos até hoje. Beleza? Consegui responder parte da tua pergunta, Márcio? Eu vou avançar um pouco mais na explicação sobre isso. Mas, Márcio, me fala qual outro ponto que você tinha abordado. Então Santo Agostinho levou em consideração não o Antigo Testamento, só o Novo, que foi a passagem de Jesus Cristo na Terra, certo? Posso afirmar isso não, né? Não. Não, né? Só o Antigo, não. Só Ele o levou Novo, só o Novo Testamento. Também Os não, né? dois? É os dois. É porque assim, os 10 mandamentos estando na Bíblia, ele tá dando um direcionamento não só de como eles devem viver, mas como aquela sociedade deveria se comportar, visto que eles não tinham os valores. Quando a igreja vem e simplifica, é uma forma da gente aplicar nos dias de hoje os 10, de forma simples e sem dualidade, como a gente vai falar mais pra frente sobre a castidade. Lá eles colocam como adultério, porque naquela época o pior pecado lá, que apedrejado, tudo, era o adultério. Hoje a igreja entende sobre a preservação da castidade, que daí a gente vai explicar. Eu tenho muito cuidado. Essa questão que está sendo levantada aqui pelo Márcio, eu acho que é uma questão que deve estar aflorando em todos vocês que estão fazendo a catequese, porque são questões muito importantes para o nosso discernimento de fé. Amor, terminou? Gente, a questão do... Amor, você pode passar para cá? Eu fico mais... consigo ficar de face na câmera. Eu tenho um pouco de cuidado em categorizar, assim, foi tal período, foi tal época, deveu tal coisa, e dar um aspecto assim de revolução, de descontinuidades históricas. Eu quero que... Você não está afirmando isso, por favor, me interpretem mal. Mas eu não quero deixar margem para que vocês interpretem de que existiu o Deus judeu, depois veio o Deus católico, Jesus católico, e daí a igreja pegou aquilo lá, agora veio a igreja católica. É tudo uma coisa só. Vejam, gente. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do Criador. Aquele que desde o princípio era Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai abordar isso em outros momentos. O que é o Pai, Filho e Espírito Santo? Mas é tudo uma coisa só. Que desde o princípio,
Desde o princípio era assim. Esse Deus, ele trouxe os seus ensinamentos, criou esse mundo, criou-nos a sua imagem e semelhança. Ele vai trazendo, vai acompanhando um povo, vai nos ensinando, os catequizando. Eles passam por aquele passo, e aquele povo vai evoluindo. Pequeno, aí já é começado a formar um aprendizado. Esse aprendizado pode chamar de tradição. Então perceba, a nossa tradição católica, a nossa tradição, ela não é uma tradição assim que, começou quando começou a igreja primitiva. A nossa tradição ela já remonta a Deus. A tradição, no fim das contas, é o ensinamento de Deus. Certo? Beleza? Essa tradição vai andando, vai indo com esse povo no deserto. Eu quero que vocês notem que os erros, que falhas de certos povos, em certas épocas, nunca anulam o ensinamento divino. A gente vê, às vezes o católico, eu vejo uma briga assim desnecessária, sabe? Porque o judeu daquela época, não sei o que, os autores da lei, e invalidam aqueles conhecimentos adquiridos. Gente, enquanto católico, a gente tem que ter cuidado para não ser puritano, sabe? Não ser aquela pessoa cheia de frescura, que olha o erro e invalida tudo. Ok? Eu já tive no centro espírita. Tinha posturas que eu invalidava, que eu reprovava. Mas eu nunca deixei de buscar, de entender um pouco a fé, a tradição espírita, por causa das pessoas, da conduta das pessoas. Eu estive em igreja evangélica. Eu hoje, eu não deixei a fé evangélica de lado, o costume dos evangélicos que eu conheci, por causa dos erros que eu via lá. Eu deixei, eu hoje sou católico, há 10 anos sou católico, porque eu vi a verdade aqui nessa fé, e vi, teologicamente, eu não consegui enxergar essa mesma coesão dessas outras fés. Quero que vocês entendam isso. Beleza? Se você for olhar para a igreja católica, para a parte humana da igreja católica, também tem um montão de erros, certo? Assim como existia na tradição judaica, no costume judaico. Beleza? Até aqui? Então nós nunca rompemos. Não é que até de Jesus para trás estava tudo errado. De Jesus para trás ainda não tínhamos o Messias. Mas nós tínhamos profetas. Nós temos livros sapienciais. Nós temos a história do rei Davi. Então nós temos uma história riquíssima que nos embasa na fé e ela é citada por Jesus quando ele vem. Aí eu volto aqui para o nosso mandamento, para o nosso primeiro mandamento. Consegui já bastante. Eu quero que vocês percebam, não tem essa ruptura. Não, então aqui está certo e está errado. Não. Tanto é que os sacrifícios, vocês vão ver os sacrifícios dos levíticos, sacrifício do livro dos levíticos, eram sacrifícios rituais corretos para aquela época. Certo? Mas não é porque naquela época, não sei o que, a sociedade evoluiu. Não! É porque não tinha vindo Jesus, meu Deus do céu. Ok? Quando oferece um cordeiro em sacrifício, era um pedido de Jesus, Deus. Quando Deus, vocês lembram da história de Abraão? Lembram? Que levou o filho para sacrificar? Que foi uma prova de amor. Ele não sacrificou o filho. O que ele sacrificou no lugar? O cordeiro. Então, esses sacrifícios não são mais pedidos depois do Novo Testamento. Então, existe uma continuidade. Vamos lá, então. Esse ponto polêmico aqui. Não terás outros deuses, além de mim. Não farás imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, embaixo da terra e assim por diante. Quando nós somos criticados pelas nossas imagens, há uma má vontade em querer entender o que essas imagens significam para nós, e acima de tudo, há uma má vontade em interpretar, em fazer uma leitura do Antigo Testamento. Gente, a gente fez um resumo da história do Abraão na aula passada. Me conta o passado. Moisés. Vocês lembram que Moisés subiu na montanha
E o povo pegou o ouro e fez um. Vocês lembram disso? Então, Deus tinha esse mandamento, né? Não fazer as imagens. Deu o povo, Moisés dá uma escapadinha, o que o povo faz? Faz um O que desenho. o povo faz, gente? Faz uma imagem, faz um bezerro. Esse bezerro, ele era algo que a gente chama de adoração. Então aquele bezerro era adorado. Se você for pegar, olha só, se você for pegar a crença egípcia daquela época, a crença grega daquela época, um pouco mais tarde a crença romana, você via nas estátuas um preposto de Deus. E por isso, olha só, se oferecia sacrifício diante daquelas estátuas, daquelas imagens. Então aquilo era uma adoração. Você via aquela estátua como parte de Deus. Parte dos deuses deles, né? Alguns eram politeístas, né? Estão entendendo, gente? Então, olha o significado da escultura para aquela época. Então, Deus te fala, para com essa folia, para com essa brincadeira. Parem de criar divindades em itens materiais. Estão percebendo? Estão vendo essa história? Estão assimilando isso ao longo do Êxodo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem está com dúvida até aqui, levanta a mão. Quem não entendeu nada até aqui, levanta a mão. Bárbara, vamos voltar. Para religiões daquela época, se construiu uma estátua como divindade. Certo? Beleza? Do nada alguém pensava em alguma coisa e construía. Não era do nada. Todas as tradições têm uma tradição, né? Mas, assim, mas do nada, tá aqui, Deus mandou fazer essa estátua para eles, essa estátua vai ser a estátua de Zeus, de Tutankhamon. Ali sim, se construiu uma estátua, e aquela estátua se assimilava como status de divindade. Deus incorporava aquele objeto. Ou melhor, os deuses, né? Júpiter, o deus Júpiter, o deus Vênus, da crença romana. Se constrói uma estátua. E aí você beija aquela estátua, você adora aquela estátua, como se fosse o próprio Deus encarnado naquela estátua. Melhorou a explicação? Sim? Aí Jesus manda parar com a palhaçada. Deus manda parar com a palhaçada. Não faço imagem desse tipo de adoração. Ok? Tanto que no Êxodo, lá na que a gente leu, fala assim, fizeram uma estátua de um bezerro, aí fala, não faça de bezerro, cabra, alguma coisa, que era o comum daquela época. Eles sacrificavam os carneiros, as coisas na frente dessa estátua, como se Deus tivesse estivesse... Deus está ali naquela estátua e está vendo esse sacrifício. Agora eu avanço nesse ponto. O que não está aqui nessa parte do Êxodo, nessa parte dos 10 mandamentos, mas que vocês viram na leitura? Vocês viram na leitura passada, nas apresentações do encontro passado, que Moisés ordena destruir aquela estátua de ouro, certo? E qual é a ordem que Deus dá para aquele povo? O que eles têm que fazer com aquele bezerro de barro, de ouro? Quem lembra? Gente, vamos prestar mais atenção nesse ponto. Isso foi falado no encontro passado. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar aquela porcaria. Certo? Deus lá desceu e fala, para com a palhaçada. Derretem aquele ouro. E o que Deus manda fazer com aquele ouro? Dou-lhe uma. Tá bem no finalzinho. Dou-lhe duas. Quem que apresentou essa parte? Não teve essa parte privada. A última parte A gente foi tinha... leu. Não, No foi- resumo? Foi, no final, verdade. Mas eu não lembro. Conta pra eles agora o que foi feito. Faz a arca da aliança. Com 2 arcos. A gente leu sim, 2 arcanjos, não sei o que, voltados para o céu. Então observe. É isso que me deixa inconformado. É só pedrada em cima da gente. Gente, é só... mas tem que ler a escritura. Beleza. Então por que você critica a gente? Você lê a escritura? Não lê. Leia completa. Leia completa, não tem que pensar no trecho. Deus manda destruir aquele bezerro de barro e manda fazer de ouro. E manda fazer 2 arcanjos, meu Deus do céu, voltados para ele.
Então o próprio Deus fala, não construa imagem, depois fala, construa imagem. Mais para frente, ele não manda construir uma serpente de bronze. Pode ler o Êxodo, depois vocês vão encontrar. O próprio Deus manda construir uma serpente de bronze, que cura o povo. Vocês estão vendo? Aí, essa daí é um pouco antes, quando Moisés vai mostrar para o povo que ele é o escolhido. Aí faz a serpente de ouro. então, de bronze. De bronze. Então, vejam que o próprio Deus fala, não construir imagem, depois ele fala. Gente, aqui é tão simples diante dessa interpretação que o católico que não entende isso é porque realmente não teve uma catequese bem feita, ou porque não estudou. E a pessoa que critica a gente por causa das nossas imagens, né, Mateus? As nossas imagens que a gente dita, fala que a gente adora, é porque não pararam para entender o que significa as imagens para nós. Esse povo, o próprio Deus, fala, não construir imagem no sentido de não fazer adoração. E é óbvio, Deus não está numa imagem. Aqui, isso aqui, você precisa quebrar esse. Aqui. Alguém de vocês acha que Deus está encarnado aqui? Vocês já viram? E eu sei, e aqui ó, eu vou ser hipócrita. Eu sei que tem católico que pega um terço, bota no para-brisa do carro e acha que aquele terço vai salvar ele. Como se fosse um amuleto. Isso sim é adoração. Certo? É uma superstição, né? Superstição. Agora, para nós, a imagem é apenas algo para lembrar, para. Então bota retrato na sua É um casa. porta-retrato. Sua mãe, sua avó. Vocês estão entendendo isso? Então, de fato, nem a Igreja Católica compactua com isso. Você não deve construir uma imagem para adorá-la, tal qual está no Êxodo, nas 10 leis, os 10 mandamentos. Você não deve adorar uma imagem. Você não deve acreditar, nós adoramos a Eucaristia, que aquilo é o próprio corpo e sangue de Jesus. Só! Nós não adoramos isso aqui, com todo respeito, não vamos chamar isso aqui pelo respeito, porque isso aqui é um objeto. Isso aqui é um objeto que lhe traz uma lembrança, certo? Agora, se acontecer que uma imagem bela como essa ser quebrada, a gente não pode, não. Deus não morreu por causa da bendita da imagem. Vocês perceberam a diferença do que é uma adoração, do que é uma memória, do que é um objeto de veneração? E é interessante depois no Êxodo ler, porque na hora que ele fala que fez a Arca da Aliança, os anjos voltados para o céu, é justamente isso, porque no capítulo anterior, né, quando ele explica, ele fala que Deus não quer ser retratado numa imagem de um bezerro, de uma cabra, não sei o quê, mas ele quer ser lembrado. E aí isso dele fazer a Arca da Aliança com os anjos voltados para o céu é para lembrar, né, quando você for orar, que Deus está no céu, digamos assim. Então as imagens são isso também, para nos lembrar o que passou, né, a cruz, o sacrifício. Perfeito. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Posso avançar ou quer mais uma explicação? Sim. Eles falaram que católicos, eles não têm inércias. No caso, assim, sobre as imagens, ele informações que falaram que católico não tem inércia. E no caso que eu entendi sobre a renúncia, eles falaram sobre coisas do dia a dia, sobre músicas, roupas, vivências, sobre coisas. Eles falaram que o católico ele vive na igreja, mas também vive no mundo. Tipo, não tá só na igreja, tipo, colide os dois, sabe? Não tem renúncia, é igreja e mundo, tudo junto. E aí meio que eu entrei em uma discussão com ela, porque eu falei que não era bem assim. E ela falou, mas tem muitos jovens católicos que vão pra muitos eventos da igreja e ouvem música, vestem tipos de roupa, namoram, tem que fazer outras coisas. E aí eu fiquei meio que numa dúvida, eu não soube explicar muito pra ela, que ela falou assim, o católico não tem renúncia. Que além deles adorarem a imagem, eles também não têm renúncia, vivem na igreja e vivem no mundo. Beleza, eu vou te ajudar com esse ponto aí. Antes de ajudar nesse ponto, eu só vou agora conseguir, eu vou finalmente fechar
o primeiro mandamento, que é o mais importante segundo Jesus Cristo. Quando a gente fala, quando Deus manda derreter aquilo lá, fazer arcanos voltados para o céu, ele deixa claro que aquilo é para voltar para que realmente importa, que é o nosso Deus. Tranquilo? Então, resumindo tudo isso aqui, Deuteronômio, conforme é citado por Jesus, quando ele é colocado a teste diante do Senhor da lei, ele deixa claro: ame o teu Deus de todo o teu coração. Então é óbvio que amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma forma, isso aqui foi atenção, viu gente? Isso foi reescrito, foi escrito por Santo Agostinho, é o nosso primeiro mandamento, e ele preserva a essência dessa fala, feita por Jesus, citando Deuteronômio. E percebam, ela preserva a essência disso que se pede, para que não se adorem imagens, que não cultuem outros deuses. Então, amar a Deus sobre qualquer religião, sobre qualquer comportamento. Ok? E aí eu vou conseguir te ajudar, minha amiga Lauane. A nossa religião, Lauane, é uma religião de uma moral. Não é uma religião de um moralismo. Infelizmente, qualquer sociedade sem moral, ela acaba sendo moralista. Certo? Existem verdades, mas não existe uma verdade nisso. Aqui, o que a tua amiga falou é composto por algumas verdades, mas o raciocínio dela está errado. Não livre-arbítrio, não. Né? Oi? Não livre-arbítrio, não. Tá, a gente erra pelo nosso livre-arbítrio e acerta pelo nosso livre-arbítrio. Mas a grande questão que está em jogo aqui é que ela começa a acreditar nos católicos por pecados vistosos que a nossa comunidade comete. Certo? E olha, Lauane, boa notícia para você é que a nossa igreja vai continuar pecando até o fim dos tempos. A nossa igreja, ela é fundada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Mas o corpo da igreja na terra somos nós. Então a nossa igreja é santa porque ela é fundada em Jesus, mas ao mesmo tempo ela é pecadora, porque ali somos nós mesmos, sabe? Então, Lauane, ser católico não é ser perfeito. Ser católico é buscar a perfeição em Deus. Vários católicos, infelizmente, e olha, a pessoa tem um certo livre-arbítrio, para buscar a verdade e encontrar o caminho certo. Mas a gente também tem que olhar com certa compaixão com os nossos irmãos de igreja, porque muitos deles são mal ensinados. E eu vou dizer para vocês, gente, olha, eu me esforço aqui, mas eu queria ser um catequista muito melhor. Eu julgo que eu e minha esposa, a gente ainda está muito aquém do que a gente deveria ser. A gente é mal catequizado, a gente é mal ensinado. E tem católicos que estão na igreja e não entendem o que é uma Eucaristia. Tem católicos, Alvani, que vem de fato um terço como um amuleto. Então, quando se critica a pessoa adoradora, ela nem sabe que ela é, mas no fim das contas ela tem uma superstição que isso não é fé. Então, assim, existem verdades no que ela fala. Quando você, olha que interessante, muitos católicos casam para ser feliz. Né? Eu vou casar com minha esposa porque eu quero ser feliz com ela. Quando na verdade eu sinto ao contrário. Eu não sou um sujeito do casamento. Ela é o sujeito do casamento, minha família é o sujeito. Eu casei e me dou para minha família, a ponto de entregar a minha vida. Só que na prática, muita gente não entende que é um sacramento. Muita gente não entende que é um matrimônio. E casa para ser feliz. Quando vem o primeiro filho e a mulher começa a ter estria e tem aquela mudança fisiológica da gravidez, meu Deus do céu, e eu como é que fico? Né? Quando o homem já não pode mais ir na partida do futebol, já não pode ter as namoradinhas que ele tinha antes no tempo de solteiro, que ele achava, certo, né? Aí ele começa a achar que tá perdendo a liberdade, aí o casamento afunda. E aí, de novo, tem liberdades, porque a gente casa sem entender o que está fazendo. Agora, Laura, mais importante do que isso, é que nós católicos acreditamos que nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, mas nós acreditamos que em comunhão com Deus, através do sacramento da confissão, a gente pode se reconciliar, estar em estado de graça. E a partir daí, ir encontrando Deus.
Então, a gente nunca vai ser perfeito. Só que o grande diferencial nosso é que nós, à medida que a gente vai errando, a confissão é algo muito didático para nós. À medida que você vai errando, você vai vendo as suas fraquezas. E à medida que você erra, você confessa. Erra de novo com o mesmo pecado. E você confessa. E você começa a ver, meu Deus do céu, como é lento minha melhora. Você também começa a ser mais complacente, mais amoroso com o próximo. Você consegue enxergar isso, gente? No início da nossa conversão, a gente tenta ser um pouco mais moralista, mas à medida que a gente vai errando, vai tendo a fé e vai errando, a gente é mais amoroso. Não é do católico botar o dedo nos outros. Certo? E nesse ponto, você vai encontrar outras religiões que são moralistas. Você não tem o caso atual, né, seu amigo? Então eles tendem a ficar caçando defeitinho. Ah, vocês comem carne de porco. Ah, e eu já vou chegar no sábado, tá, gente? Ah, vocês não guardam o sábado. Ah, mas tá fulano que não sei o que estava na igreja. Se soubesse o passado dela, meu amigo. Se você soubesse o passado do André, se soubesse o passado de tanta gente da igreja, você olha para os erros. Eu tenho um primo que ele diz assim, ele fala especificamente disso, ele fala, quem não dá nada dá um crente. E tipo assim, todo mundo faz tudo o que quer, no final vira crente, tá tudo bem. Então, olha, a gente, assim, dos vários pontos que você falou, agora quero que você, agora eu vou começar a falar algumas coisas que, gente, talvez ela vai ricochetear algumas de vocês, tá? Alguns de vocês. Mas senão ela está aqui direto para ninguém que está aqui. Eu quero que vocês entendam que eu acho que você se fechar para o mundo, como é o caso que eles criticam você, que criticam os católicos, é um equívoco. O católico, ele tem que estar aberto para o mundo. Só que o católico, ele não se converte ao mundo. Ele vai e converte o mundo à sua realidade, ao seu ensinamento. Já viu aquele ditado que diz assim, o que a pessoa faz não é um testemunho tão grande do que da forma que ela vive? Então, assim, a gente conhece muitas pessoas que vai dar um testemunho tudo, e você sabe que a pessoa não segue aquilo que ela fala. Mas quando você vê uma pessoa, alguém na igreja, que aquela pessoa segue, assim, que você fala, nossa, que exemplo, aquilo converte muito mais. Então, acho que também ter esse olhar de leveza mesmo, porque somos humanos, igual o André falou, Amor, desculpa te interromper, vou ter que ir para a catequese, para o batismo agora. Você fecha o raciocínio para mim? Sim. Antes de eu ir embora, só para te tranquilizar, viu, Alane? Agora eu vou começar a falar, o ponto que eu talvez ia bater e dar uma ricocheteada em vocês, é que, de fato, quando você não entende a tua fé, você entra num relacionamento, entra numa vida de qualquer jeito. Então o católico que não entende bem a sua fé, ele vai para o mundo, querendo temperar o mundo, querendo ser sal da terra e luz do mundo, só que o mundo acaba temperando ele. Né? É o cara que, não, eu vou para balada. Eu sou católico, vou para balada, vou me preservar. E vai lá, de um monte de menino de saia, né? E o cara cai no pecado. Só que, pô, o cara também vacilou, né, meu irmão? Você tem que estar ali, né? Eu e o Márcio. Eu e o Márcio, somos católicos, né? Beleza, a gente é católico, a gente não vai ficar dando beijinho nos colegas de trabalho e ficar trocando mensagem. Não, eu sou católico, vou resistir à tentação. Então existe uma certa ingenuidade da gente se expor ao pecado. E daí começa o namoro lá e tal, de qualquer jeito, quando vê, já quebrou contra a castidade, né? Beleza, vai lá, se confessa, tenta não pecar mais contra a castidade. Só que a gente se expõe a certos pecados que aí enfraquece a nossa imagem. Para finalizar, em termos de comportamento, ela falou que a questão de roupa, vestimento, não foi isso? Muitas pessoas viram católica porque na igreja católica você pode dar e dizer que faz o que quer, sabe? É isso aí que tá o problema. Você pega, imagina, uma menina, talvez, nem vou olhar para ninguém aqui para não ser mal interpretado, mas imagina, uma moça lá dos seus 18 a 20 anos, mulher formosa, bonita, ela tem um corpo sedutor. Um jovem, do alto dos seus 25, 26 anos, faz academia, o cara também vai ser um cara que acaba sendo sedutor. Daí vai lá, a bendita da criatura, bota o decote maior que ela tem, o vestido mais curto que ela tem, e chama atenção. Certo? E se expõe, ela começa. É claro que está um passo de estimular o homem a ter desejo de você. Daí vai lá o bonitão também, o cara fortão, vai para qualquer lugar com o bermudão lá, faz questão de mostrar a formosidade dele,
e também estimula o pecado e a tentação das pessoas que estão ali. É muito fácil para um católico, firme na fé, entender, peraí, eu não vou, vamos supor que eu fosse um cara bonitão, eu não vou vir com uma catequese mostrando meu braço desse diâmetro, com uma série com pessoas solteiras, querendo me apresentar de forma sedutora. Vocês estão entendendo esses detalhes? São nuances, são detalhes que a gente faz sem perceber. Não é porque a mulher é sem caráter ou sem caráter que não se atenta. E daí nesse ponto a gente tem criticado. Legal, mano? Consegui te ajudar? Para liberar minha esposa aqui para fazer a finalização para vocês, eu vou passar aqui para vocês o terceiro mandamento. Ela vai poder ler com vocês, é bem tranquilo, é bem fácil de entender. O quarto mandamento, que é o do sábado, esse aqui eu quero falar para vocês. O mandamento do sábado, olha que interessante. No sábado, foi no Gênesis, foi o dia que Deus descansou após criar o mundo, foi o 7º dia, beleza? Depois, o sábado também veio como o dia em que o povo judeu conseguiu sair do Egito. Então, por isso que eles guardavam o sábado, beleza? Agora, quem é a chave de revelação do Antigo Testamento para nós? Jesus Cristo. Que dia que ele ressuscitou? Domingo. Domingo. Dominus quer dizer Deus. Dominicos, que é a frase, é a palavra em latim. Dominicus quer dizer o dia de Deus. Então, após a ressurreição de Jesus, o povo daquela época começou a guardar o domingo. É simples assim a resposta. Deu para entender, gente? Então, domingo é o dia de Deus. O quarto mandamento está tranquilo, sim. Daí, eles podem continuar a leitura aqui, meu amor? Não, no Êxodo. Êxodo 20. Podem continuar a leitura aqui, segundo mandamento, terceiro. Daí eu vou pedir uma atenção especial no Êxodo 9 e 10. O Êxodo 17, aliás, ele contempla o oitavo, o nono e o 10º mandamento, porque ele está tudo junto. A gente não deseja a mulher do próximo e a gente não cobiça as coisas alheias. Então são 2 mandamentos, que no Êxodo está escrito em um trecho só. Então a igreja, ela abriu esses detalhes. E por final, eu quero falar para vocês da castidade. O mandamento que vocês vão ler daqui a pouquinho é: não adulterarás. Beleza? Adulterarás é diferente de castidade. Por que nós defendemos a castidade? Muito simples. A castidade era algo comum à cultura judaica. Então a lógica não era ir contra a castidade. A lógica é: depois que você teve uma união, você não vai pular cerca, não vai adulterar, beleza? Certo? Só que isso, que já a castidade tinha uma realidade para o povo judeu, não era uma realidade para os povos pagãos, para quem Jesus mandou anunciar o Evangelho. Então, quando você vai para outros povos, e lá já existe uma concepção de castidade diferente do povo judeu, aí a igreja de São Paulo tem que falar da importância da castidade. Antes de falar da adulteração, adulterar, você tem que falar da castidade, retomando a tradição judaica. Por isso, essa ideia de castidade, de adultério, era expandido para o princípio da castidade, certo? Sem guardar até o matrimônio. E além disso, sem guardar até o matrimônio e... Acabou fugindo a última palavra que eu ia falar. Sem guardar até o matrimônio... sim. E quando Jesus vai mais além. Ele fala que não é só o ato carnal de não pecar contra a castidade. Ele diz: aquele que já desejou a mulher do próximo, no seu coração já cometeu adultério. Perceberam? Gente, Precisa chegar nos finalmente, né? Só desejar. obrigado pela atenção de vocês. Agora vamos para o curso de batismo, viu? Até mais.